irmãos, uma reflexão, né, sobre esse tema. Bom, é só um versículo, então eu vou ter a alegria, né, de fazer a leitura. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Palavra do Senhor. Tem alguém que tem uma versão diferente aqui que gostaria de compartilhar? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Já está um pouco diferente. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém. Tem mais alguém que está diferente? A minha está quase igual. Está quase igual, né? Então, na mesma linha aqui, né? Eu gosto desse, se posso ler. Chegam perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Muito bom. Cada uma das versões, né, coopera mais para a gente aprofundar aqui o entendimento. Mas eu queria começar essa reflexão com uma história. Eu gosto muito, né, de histórias, porque às vezes é o que marca, né, o nosso coração, é o que nos faz lembrar realmente do ensino. Na mitologia grega existe a história de um rei chamado Midas. Já ouviram falar dele? E o Midas, ele pediu ao deus Dionísio, o falso deus, né, Dionísio, né, o deus lá do vinho, para que ele pudesse, né, realizar um desejo muito profundo do coração dele. Havia uma cobiça muito forte no coração do Midas. Ele era apaixonado, né, por ouro, e ele acreditava, né, que tendo todo o ouro que o coração dele desejasse, ele seria feliz. E Dionísio, na história, né, na mitologia grega, concede esse que a princípio, né, Midas achava que era um dom, né, uma bênção, né, você poder ter um objeto de cobiça e você conseguir, na hora que você quiser, ter acesso a esse objeto de cobiça, né? Então Dionísio concede a ele e ele fica muito animado, muito empolgado, né, na história. E ele começa a testar, né? Ele toca numa taça de vinho, ela vira ouro, ele toca numa garrafa, né, de vinho, vira ouro, tudo que ele toca vira ouro. E ele se alegra com aquilo, ele pula com aquilo, ele celebra aquilo. Mas até que um dia, o que acontece? Ele tem que lidar, né, e se aproximar com a esposa e a filha. Aquilo que ele mais amava, né, no caso, né, na vida dele. E o que acontece? Ao tocar, né, a esposa e a filha, elas morrem. Qual é a lição por trás disso aqui? Quando nós nos entregamos àquilo que é objeto da nossa cobiça, quando a cobiça governa o nosso coração, quando nós nos voltamos para os ídolos, né, do nosso coração, que alimentam essa cobiça, todo toque de cobiça, ele acaba com aquilo que, né, nós fomos comissionados por Deus a amar. Então todo toque cobiçoso, ele elimina o amor da nossa vida. Todo toque baseado em cobiça, ele mata aquilo que nós amamos, ele destrói com a mão aquilo que nós pelo menos deveríamos amar. Então não tem como, né, você conviver, né, cobiça com amor. Então todas as vezes, né, que a cobiça reina você e você toca alguém, aquele relacionamento, aquela situação, aquela circunstância não tem amor, não tem afeto, né, não tem honra. E o que acontece com aquele relacionamento? Aquele relacionamento morre. Aquele relacionamento é destruído, né? Ele é totalmente quebrado, né, na vida daquela pessoa.
E foi aí que o Midas descobriu de uma forma profundamente dolorosa que amor e cobiça, né, não convivem juntos, não conseguem dividir a mesma atmosfera, ok? Quando você pensa num toque que realmente fortalece o amor no nosso coração, só existe um que pode dar a nós um toque que realmente transforma a nossa vida e transforma a nossa história. O nome dele, Jesus Cristo. Ao contrário do toque de Midas, tudo o que Jesus toca ganha vida. Tudo o que Jesus toca renasce, revive, é pleno de amor, é pleno de poder, é pleno de transformação. E esse texto, ele faz um convite para a gente. E o convite é: aproximem-se de Deus. É o Espírito Santo chamando vocês. Fred fez uma oração agora há pouco e falou, né? Mentirosos, manipuladores, cobiçosos, arrogantes, orgulhosos, malditos. Mas ele veio até vocês no meio dessa morte, no meio desse vale de ossos secos. E ele tocou cada um de nós aqui. Amém. E a partir do momento que ele toca em cada um de nós, adivinha o que acontece? Nós ganhamos Vida. vida. Amém. E é por isso que nós estamos aqui. Agora, essa vida em si, ela não tem um propósito nela mesma, ela precisa progredir, ela precisa avançar. A partir do momento que essa vida começa a pulsar no coração de vocês, o que ela faz? Ela começa a atrair vocês para ela. Essa vida, ela começa a chamar vocês para ela. Ela começa a puxar e dizer: venham, aproximem-se de mim, conheçam, se esforcem por me conhecer. Sabe? E essa luz dessa vida, ela vai começando a iluminar o nosso coração. O amor que pulsa dessa vida, ele começa a tomar conta do nosso coração, ele começa a ocupar a centralidade do nosso coração. Sabe? E essa vida, ela começa a expandir e ela continua falando todos os dias: aproximem-se de mim. Sabe? Hoje, essa é a voz de Deus para cada um de vocês aqui dentro. Ele está dizendo para cada um de vocês, independente do que vocês fizeram: Amém. aproximem-se de mim. Então veja, esse é o convite do Senhor essa noite. Vinde a mim, aproximem-se de mim. Deus está chamando vocês nesse tempo para um relacionamento profundo, um relacionamento que vocês nunca tiveram. Sabe por quê? Porque a maioria de nós fomos religiosos. A maioria de nós baseamos a nossa espiritualidade na nossa performance pessoal. Né? Não, quando eu estou fazendo o certo, Deus está perto de mim. Quando eu estou fazendo errado, Deus se afasta de mim. Não, gente. Deus, ele continua insistentemente, dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, dizendo: Jerônimo, vem. Ah, Deus, mas eu preciso então orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso ler a Bíblia 7 vezes, não sei o quê. Não, Jerônimo. O que você precisa para uma vida plena? Tenha comunhão comigo. Ande na minha direção, se aproxime de mim, me conheça. Eu acho tão interessante, cara, se vocês lembram, um texto que eu vi hoje também, de Êxodo. Êxodo capítulo 3, versículo 11, Moisés diz assim para Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Sabe qual foi a resposta de Deus? No versículo 12, eu estarei contigo. Deus ele diz assim: Moisés, eu quero que você faça isso.
E aí Moisés diz: quem sou eu? E aí Deus vem e diz assim: eu estou contigo. A gente precisa de mais alguma coisa, cara? Vocês precisam de mais alguma coisa para mudar a vida? Para passar por transformação? Vocês precisam assim de um doutorado em aulas de sexualidade, em não sei o quê? Não, cara. Ele trouxe cada um de vocês para cá. Ele atraiu vocês para cá. E nessa noite ele está deixando claro para cada um de vocês: eu estou contigo. Precisa de mais alguma coisa, meu irmão? Eu estou contigo. Eu vou ter medo de quê? Eu vou me preocupar com o quê? Eu vou ficar ansioso por quê? O grande eu sou. Ele disse para Moisés, ele diz para cada um de nós essa noite: eu estou contigo. Amém? E olha só, ele não faz um convite apenas para que nós tenhamos intimidade com ele. Ele faz uma promessa. Desculpa. Cara, ele não faz só o convite. Ele faz uma promessa, olha a promessa dele. E ele se aproximará de vocês. Cada passo que você dá em direção a Deus, ele dá um passo em direção a você. Cada vez que você toma uma decisão: eu quero intimidade com Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero mergulhar em Deus. Deus, ele vem na direção de vocês. Deus, ele se faz conhecido a vocês. Deus, ele se revela a vocês. Agora, sabe o que a gente faz? A gente peca, o que a gente faz? Igual Adão? A gente se esconde. Sabe por quê? Porque nós somos hipócritas. Porque nós achamos que nós podemos convencer Deus de nos abençoar pelos nossos méritos, pelo nosso esforço pessoal. A igreja, gente, ela trabalha dessa forma, assim, ó. Tem dois tipos hoje, né, de abordagem para a sexualidade. A primeira delas é assim, ó: o que é certo, o que é errado, e se você fizer errado, você está fora. Isso cria na igreja o quê? Um exército de hipócritas ou um exército de gente deprimida. Porque ele está dizendo que a nossa espiritualidade, a santidade depende de quem? De nós. Por outro lado, tem igrejas que, com um monte de gente deprimida, tomou uma decisão: não, a partir de agora vamos fazer o seguinte, nós não vamos mais reprimir ninguém, nós vamos chamar o errado de certo. E aí essas igrejas estão gerando um exército de gente cínica, gente perversa, que é apaixonada pelo mundo, pelas trevas, e que de maneira nenhuma vai se parecer com Cristo. Ao contrário disso, o que Deus está dizendo aqui? Se aproximem de mim, eu vou me aproximar de vocês, e eu me farei conhecido a vocês. E o que significa, né, Deus se fazendo conhecido, né, estando conosco nessa caminhada? É que os nossos olhos serão abertos não só para o nosso pecado, mas os nossos olhos serão abertos para as riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Meu irmão, se você não entendeu ainda, eu vou falar para vocês. Você é santo. A partir do momento que você se uniu a Cristo por meio da fé. Você não é santo por causa da sua performance. Você não dá conta. Você é santo porque Jesus Cristo, na sua obediência até a morte, morte de cruz, por amor ao Pai, acima de tudo, o Pai nos deu a dádiva de receber a justiça de Cristo, a santidade dele, a pureza dele. Amém? Então você é santo, porque o santo santificou você. Não pelo seu mérito pessoal,
mas pela fé. Pela fé nele. Qual é o resultado disso, amados? Qual é o resultado disso? Paulo, peraí, eu recebi então o dom de Deus gratuitamente, sim, a partir do momento que você creu. A partir do momento que o Espírito vem a você e faz você nascer de novo. Isso é obra de quem? Isso é obra de Deus na nossa vida. Até isso é obra dele na nossa vida. E aí o que acontece depois que você entendeu isso? Aí vem uma condição muito interessante. A partir do momento que você entendeu essa dádiva, lavem as mãos, pecadores. O que ele está falando isso? Diante desse constrangimento, diante dessa dádiva, diante dessa riqueza insondável, o que me resta fazer? Eu vou desprezar esse dom permanecendo numa vida de pecado? Gente, o que Deus espera de nós a partir do momento que eu entendo essa dádiva? Que a partir daquele momento a minha vida se torne uma vida de adoração. Gente, a partir do momento que você recebeu todas essas bênçãos e essas dádivas, Efésios 1 vai dizer que em Cristo Jesus nós recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Todas. Elas já estão sobre nós, os que cremos, estamos unidos a Deus. Ela já está. Amém? Qual é o efeito que Deus espera a partir do momento dessa dádiva? Adoração. Algo honesto, né? Algo que flui realmente do coração. Então, se eu vou orar, eu não vou orar para receber algo de Deus. Eu vou eu vou orar porque em Cristo Jesus eu já recebi. Eu já recebi a salvação em Cristo Jesus. Eu já recebi o perdão em Cristo Jesus. Eu já recebi um novo coração na regeneração em Cristo Jesus. Aleluia. E eu posso aguardar confiante da minha salvação. Amém. Porque ela está guardada e protegida em quem? Cristo. Em Cristo Jesus. Como é que eu vou manter as mãos sujas? Agora, olha só, é outra motivação que me move. Não é algo tentando barganhar com Deus, mas é assim, é alguém que está totalmente constrangido pelo amor de Deus, que recebeu de Deus algo que era impossível para nós. E a partir desse momento, o meu coração grato, satisfeito e contente, o que eu faço? Eu adoro. Eu adoro. Né? A minha vida se torna uma vida centralizada nele e eu o adoro. E por fim, aqui ele diz o seguinte: purifiquem o coração. Aqui ele mostra onde, de fato, a mudança precisa acontecer. Gente, o nosso comportamento, ele é só a ponta do iceberg. O nosso comportamento, gente, ele denuncia um coração mentiroso, cobiçoso e idólatra. Um coração que ainda não entendeu o dom de Deus, não foi iluminado pelo dom de Deus e ainda insiste em barganhar com Deus e conseguir com Deus o quê? O dom por meio do seu esforço pessoal. Estão entendendo aqui? Então veja, a obediência, gente, ela é interior. A obediência, ela vem de um coração, mas um coração que deixou de apontar para mim e agora esse coração aponta para quem? Para Deus. Na pessoa de quem? Na pessoa de Cristo. E aí, gente, olha só, a santidade que eu vivo, capacitado pelo Espírito Santo, olha só, eu já recebi na obra de Cristo a dádiva, o dom que eu precisava. E a partir de agora, esse processo de santificação, que é a minha caminhada diária, é quando, juntamente com o Espírito Santo, eu me rendo ao agir dele, eu me rendo ao mover dele, eu me rendo à direção dele, eu me rendo ao poder dele, eu me rendo à capacitação que eu recebo no Espírito Santo, que vai me apontar o tempo inteiro para onde? Para Cristo.
Só que agora, gente, já não é mais o esforço pessoal. A santidade, dentro desse entendimento, ela já não é mais fruto do esforço. A santidade, nesse entendimento, ela passa a ser fruto de descanso. Quantas vezes a gente lutou para não se masturbar, para não ver pornografia, para não ter uma relação pecaminosa, não adulterar, não fornicar? Quantas vezes? E o esforço, nada. Porque o nosso coração não descansou, na verdade, que o amado das nossas almas já nos reconciliou com o Pai por meio da fé e por meio da graça. E a partir de agora, eu tenho acesso ao Pai. Eu estou reconciliado com o Pai. Eu já estou. As primícias da eternidade já estão em mim. Vocês conseguem entender? As premissas da vida eterna já estão ecoando no coração de vocês. O que vocês precisam fazer agora? Se render a essa verdade. Ser iluminado por essa verdade. E entrar num lugar de descanso. E o que é o descanso de Deus, amados? A gente já viu isso aqui. É aquele lugar onde toda a sua resistência a Deus é desmoronada. O teu coração está totalmente voltado para Deus, inclinado a Deus. Você está num lugar de descanso. O teu coração está batizado no coração de Deus. E sabe o que acontece? O sim de Deus é o seu sim. E o não de Deus é o seu não. E não é pesado, como diz Jesus, os seus mandamentos não são pesados, porque o que te move agora não é uma necessidade de ser salvo, não é uma necessidade de ser santo, não é uma necessidade de abandonar o pecado, mas é o quê? Um amor tão grande que chegou até você e estilhaçou as suas defesas. Ele quebrou as suas defesas e você está totalmente mergulhado nesse amor. Acabou. Você só tem agora que fazer o quê? Se render a esse amor. E deixar esse amor conduzir você. Deixar esse amor direcionar você. Deixar essa vida, cara, ela expandir dentro de você. Cara, uma árvore, ela não dá fruto por causa do esforço dela. Uma árvore dá fruto porque dentro dela existe uma vida. Ao nascermos de novo, o que acontece? A vida de Jesus é colocada no nosso coração por meio de quem? Do Espírito Santo. E o que a gente precisa agora? Deixa essa vida crescer. Deixa essa vida expandir. E o Fred, né, quando ele traz aqui a visão do Pure Life, qual é a visão do Pure Life? Não é trazer para vocês um método para vencer o pecado. A proposta do Pure Life é outra. Uma vida pela outra. Você olha a sua vida ordinária, sem sentido, desperdiçada, e você olha para Jesus como o único homem que viveu a vida que vale a pena ser vivida. Aí você olha uma outra. O que você faz? Renuncia à sua antiga forma de viver. E aí essa vida vai começar o quê? Crescer dentro de você. Ela vai se expandir dentro de você. E essa vida ela vai se tornar tão grande, ela vai ocupar o seu ser, que ela não vai caber dentro de você. Adivinha o que vai acontecer? Ela vai começar a transbordar. E o ministério, gente, ele é fruto de transbordamento, não pode ser fruto de esforço. Se você cansa, se você enche a paciência, se você acha que a tua energia está acabando, provavelmente você está se movendo na força do seu braço. Agora, quando você se entrega a uma vida de devoção a Deus, o que vai acontecer? Essa vida, ela não vai caber. As pessoas vão olhar para você, elas vão ver quem? Elas vão ver Cristo. E essa vida, ela começa a transbordar. E essa vida, ela começa a chegar naqueles que são um vale de ossos secos. O que acontece? Esses ossos começam a ganhar vida. E olha só, vida. E essa vida, ela vai expandindo. E a vida de idolatria agora se torna o quê? Uma vida de devoção.
E quando você é devoto a Deus no seu coração, adivinha, você não está usando a sua força para lidar com o pecado, você está usando o poder da graça de Deus. É melhor ou não é? Então, gente, é isso aqui. Deus trouxe vocês aqui para crescer na comunhão com vocês, na intimidade com vocês. Deus trouxe vocês aqui para se fazer conhecido a vocês, para tirar as escamas dos olhos de vocês, para vocês olharem como a vida de vocês foi desperdiçada. Tem gente aqui que desperdiçou 50 anos de vida, tem gente aqui que desperdiçou 60 anos de vida, tem gente aqui que desperdiçou 30, 40 anos de vida. Estou mentindo? Mas a partir do momento que você para tudo, Deus para você e faz essa reflexão, o que acontece? Agora você tem a chance, né, Fred, de contemplar isso aqui, cara. Eu desperdicei vivendo para mim, vivendo de forma egoísta. Cara, a pior forma de você gastar os seus anos é vivendo para si. E o mundo está cheio disso, né? Você tem que ser feliz, você tem que fazer a sua vontade, você tem que ser a melhor versão de você. Tudo é defunto. Tudo é defunto perfumado. Não, cara, só tem uma vida que vale a pena ser vivida aqui. A vida de quem? A vida de Cristo. Vocês entenderam? E aí não tem mais esforço. E a vida de santidade que vocês vão viver vai ser uma vida baseada em descanso. Amém? Vocês abandonam a idolatria para viver uma vida de devoção, de descanso. Cara, olha essa verdade, gente. Você está salvo em Cristo Jesus. Tem alguém que merece aqui? Tem alguém que merece? Mas, na sua união com Ele, não o toque de Midas, mas o toque de Deus. Colocou carne, músculo, tendões, e aí chega o momento que ele e aí você ganha vida. E o que eu faço agora, Paulo? Eu deixo essa vida crescer. Eu deixo essa vida. E quando a velha vida quer voltar, eu lembro que ela tem que estar morta. Ela foi morta onde? Foi crucificada com Cristo onde? Na cruz. Na cruz, nas águas do batismo, como diz lá Romanos. Acabou. Não tem nada. Paulo, o que eu aproveito da minha antiga vida? Nada. Nada. Ela tem que ser completamente morta, sepultada, para que a vida de Cristo ela resplandeça. Amém, amados? É isso aqui. E essa vida, ela está fazendo o que com vocês hoje? Aproximem-se de mim. Aproximem-se. Paulo, mas não tem os 7 passos para não se masturbar, os 25 passos, as 12 semanas de cabeçada na cruz? Não. O segredo é: aproxime-se de mim. E eu me aproximarei de vocês. Querem me conhecer? Eu me farei conhecido. Querem se deleitar em mim? Eu vos darei prazer e deleite eterno. Porém, lavem as suas mãos. Por amor. Por devoção. Porque vocês já receberam o dom de Deus. Gente, essa é a maravilha do Evangelho. Antigamente lutava-se contra várias heresias na igreja. E a pior delas era aquela que dizia o seguinte, cara, que a obra de Cristo não era suficiente. Mas a riqueza insondável pela qual Paulo morreu
Pedro morreu, Cristo morreu e tantos outros morreram ao longo da história, é que a obra de Jesus é suficiente. E aí, quando você entende isso, você entra em descanso. E Paulo, quando vem as tentações, quando vem os desejos involuntários, o que eu faço? Eu permaneço nesse descanso. Eu me lembro que a minha antiga vida está crucificada com Cristo. E eu me entrego ao agir e ao mover do Espírito Santo. E sabe o que vai acontecer com esse desejo? Ele vem e você resistiu pelo poder de Deus na graça por uma vida de devoção, adorando a Deus. Sabe o que acontece? Ele esfria. Depois de uma semana ele volta. Depois de um mês ele vai ficando mais fraco. E chega uma hora que parece que a antiga vida nem existiu. Amém? Essa é a palavra do Senhor essa noite. Quero encorajar vocês e que o Espírito Santo abra o coração de vocês nessa luz e nessa verdade. Paulo, você está dizendo então que Cristo Jesus pegou todo o meu passado e Ele crucificou naquela cruz? Sim. Você está dizendo que toda a minha dívida espiritual, as ofensas que eu cometi contra o Pai, elas estão totalmente rasgadas e perdoadas e pregadas naquele madeiro? Sim. Paulo, e toda injustiça que eu fiz, que eu cometi, ela foi lavada no sangue de Cristo? Cara, mas você não sabe o que eu fiz. Eu fiz essas coisas terríveis aqui. O sangue de Jesus é suficiente. Não existe na história um pecado que de fato é maior do que o sangue de Jesus, para santificar e nos purificar. Amém. E é esse Jesus que está dizendo para cada um de vocês: aproximem-se de mim, venham a mim, mas tem que ser de coração, tem que ser aqui, ó, interior, tem que ser por amor, tem que ser por uma entrega voluntária, tem que ser por rendição. Amém? Entendemos o recado? Vocês topam esse desafio? Amém? Meu amado irmão, tem algo no teu coração que você gostaria de compartilhar? Não? Amém. Alguém gostaria de compartilhar sobre esse ponto? Pode dar um pause. Para não